Boa noite a todos que estão aqui. A gente anunciou essa live, a live não é uma aula, na realidade, que a gente tem feito tanta live aí, graças a Deus, né, para interagir nesse momento aí de coronavírus, de desenvolvimento de Covid ainda aqui no nosso país. Mas hoje é uma aula, eu quero fazer uma aula, não quero fazer uma aula tão longa, quero fazer uma aula mais estruturada e falando sobre leishmaniose. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Quem que sou eu? Por que eu estou falando de leishmaniose? Então, meu nome é Rogério Nunes, eu sou professor há bastante tempo e sempre dediquei minha vida, pelo menos boa parte dela, enquanto pesquisador. Eu tenho mestrado, tenho um doutorado, sou farmacologista em produtos naturais, sintéticos e bioativos, pela Universidade Federal da Paraíba, e sempre dediquei, né, a minha pesquisa, desde a iniciação científica, ao estudo das leishmanioses, né, testando drogas a respeito contra esse parasita. E vejam bem, eu sempre falo de leishmanioses porque são 30 espécies. Né? Nós temos hoje no mundo 30 espécies reconhecidas e algumas aqui no Brasil, e dentre estas do Brasil, algumas aqui no estado de Mato Grosso. Né? Mas são bem poucas, na realidade, as espécies que variam aqui no estado de Mato Grosso, principalmente a Leishmania brasiliense, a Leishmania amazonenses, né? A que circula mais de 80% aqui é Leishmania brasiliense, mas isso nos coloca em segundo lugar no Brasil em casos de leishmaniose. Né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides, né? Para que oriente, né, a nossa aula. E também vou tentar colocar aqui um vídeo bastante interessante, né, que foi feito com o apoio da DNDi, Drugs for Neglect Disease, que tem um estudo aqui no estado de Mato Grosso, um estudo muito bom também, né, que foi feito, a gente acabou participando de forma mais efetiva. E esse estudo é um estudo que demonstra, né, que a leishmaniose aqui realmente é bastante pontual e que cada vez cresce mais o número de casos. Eu vou compartilhar com vocês, vocês podem interagir pelo chat, tá? Podem perguntar, podem parar a minha apresentação e fazer algumas perguntas. Eu não consigo ver o chat como vocês veem, tá? Mas eu vou pedir para você, Luiz, qualquer pergunta, você falar para mim, ok? E vamos voltar aqui. Então, como eu tinha mostrado para vocês, eu falo de leishmanioses porque são doenças, na realidade, causadas por 30 tipos, né, de leishmanias. Então, a gente pode encontrar leishmania hoje em praticamente todo o mundo. Né? Desde a antiguidade, a gente conhece a leishmaniose, desde, por exemplo, em épocas mais passadas, por exemplo, naquelas esculturas que a gente encontra no Peru, né? No povo andino, onde tem pessoas, esculturas retratando pessoas que não têm nariz, por exemplo, ou que têm parte da boca corroída, ou que têm alguma mutilação facial. Isso significa que foi uma alusão à leishmaniose, principalmente a forma clínica tegumentar e a forma clínica cutânea mucosa, né, que aconteceu com esses povos. Então, a leishmania, quando a gente começa a estudar parasitologia médica, vocês lembram que todo professor começa com a classificação, né, do parasita, dando desde o filo até a espécie.
do parasita. Eu não vou me ater muito a classificá-la, mas eu vou falar que ela é do filo Sarcomastigófora, então ela tem flagelo, mastigófora, né? Eles têm flagelos. É da ordem Kinetoplastida. O que é uma ordem Kinetoplastida? É a mesma ordem, por exemplo, é a mesma ordem da família Trypanosomatidae, ou seja, o Kinetoplastida possui um DNA que a gente chama capa-DNA, que está inserido no interior da mitocôndria do parasita. Então, para ser classificado como ordem Kinetoplastidae, família Trypanosomatidae, e o gênero é Leishmania. Mas veja, Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, é prima irmã da leishmaniose. E nós vamos ver que no ciclo da leishmaniose existem formas, né, bastante semelhantes com leishmania e Trypanosoma cruzi. Obviamente que o ciclo do Trypanosoma cruzi ele é mais complexo, né? Ele é bem mais complexo, bem mais não, mas um pouco mais complexo que o da leishmania. Mas, né, quando a gente começar a adentrar a falar do ciclo da leishmania, vocês vão ver que é um parasita extremamente sofisticado, apesar, né, de ser a gente chamar que é um protozoário, né, simples, é um ser unicelular, mas é extremamente sofisticado. As características gerais, é um protozoário flagelado. Vocês lembram que é um protozoário? É um ser unicelular. Ele se divide por divisão binária longitudinal ou cisparidade, ou seja, ele é uma única célula que se divide assexuadamente. Não é bem assim essa divisão, porque existem alguns fatores hoje que, obviamente, que não são aqueles fatores, não há um dimorfismo sexual no parasita, mas existe fatores sexuais envolvidos, né? A gente vê isso muito no cultivo in vitro, onde fatores sexuais são colocados para que exista uma proliferação das formas promastigotas, principalmente. Eu vi um artigo muito interessante que chama Vamos falar sobre sexo, né? Que eu achei bem interessante o título, e era Let's Talk About Sex, era Vamos falar sobre sexo das leishmanias. Foi publicado na Nature uma época dessa atrás e falava de fatores sexuais envolvidos, né, na reprodução das leishmanias. Mas, obviamente, hoje a gente caracteriza como um ser unicelular, assexuado, que se divide por divisão binária longitudinal. Então, esse parasita possui 2 hospedeiros obrigatórios, então o ciclo dele é heteroxênico. No ciclo monoxênico, você só tem um hospedeiro envolvido. No ciclo heteroxênico, nós temos 2 hospedeiros envolvidos. E no caso aqui da leishmania, a gente tem o ser humano, ou os vertebrados, né, de forma geral, e nós temos um inseto, né, do gênero Lutsomia, mais comum, chamado nos livros de parasita, vocês chamam Lutsomia longipalpis, né? Mas existem várias espécies de Lutsomia que causam, que são acometidos, né, também pela infecção de leishmania. Então, é um hospedeiro invertebrado. Então, no caso da leishmania, nós temos o hospedeiro vertebrado e nós temos o hospedeiro invertebrado. O hábitat do parasita, da forma do inseto, né, do mosquito, desculpa, é o vetor. No vetor, né, é o lúmen do trato digestivo, e o subgênero é Leishmania. Então, vocês vão ver muito a classificação da gente falar de Leishmania e dar o nome da espécie. Então, isso é interessante, porque isso indica o comportamento dele no vetor, né? Isso indica o comportamento dele no mosquito, na fêmea, porque é a fêmea que faz hematofagia, então é um mosquito fêmea. Então, no subgênero Leishmania, nós temos Leishmania, onde
O trato digestivo, né, o intestino anterior e médio, são albergados as formas parasitárias. Nós temos o subgênero Viania, onde nós temos Leishmania viania e a espécie do parasita, onde vocês vão encontrar, onde nós encontramos, né, nesse inseto no intestino anterior, no mosquito no intestino anterior, no médio e no posterior, tá? E o hospedeiro vertebrado, que somos nós, por exemplo, ou outros hospedeiros vertebrados que no ciclo doméstico é o cão, né, como o cachorro, né, que acaba percorrendo ali ao redor do peridomicílio e se infecta com leishmania. A gente chama ele de hospedeiro de um reservatório, né? E o hospedeiro vertebrado, ele pode ser o ser humano, ele pode ser qualquer vertebrado. No ciclo doméstico é o homem e o cachorro, e no ciclo silvestre nós vamos ter os vertebrados ali presentes, né, como gambás, roedores, de forma geral. Tá? Então, nesses vertebrados, o macrófago, né, que é a principal célula do sistema monocítico nuclear, né, fagocítico nuclear, acabam sendo a casa da leishmania de uma forma bem interessante, que a gente chama de uma forma amastigota. Tá? Então, principalmente, as células no vertebrado, ou seja, no ser humano, no caso, são os macrófagos, né, que albergam esse parasita. Então, nós temos leishmaniose em mosquitos, né, que o mosquito também ele é infectado, mas a gente chama ele do vetor da transmissão, e nós temos a leishmaniose em vertebrados, no ser humano também, principalmente nas células no ser humano, nos vertebrados de forma geral, nos macrófagos, onde a gente chama que é a casa do parasita, e também é um cemitério dele, né? Porque quando esses macrófagos eles são ativos, eles ficam ativados, a gente acaba matando o parasita. A gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho. Então, é uma doença benigna, mas ela também pode ser mortal, né? Dependendo do tempo e da cepa, né, que está envolvida desse parasita. Na forma cutânea, ela deixa cicatrizes grandes, né, que a gente chama do botão do Oriente, e é uma doença conhecida na América do Sul antes da chegada dos espanhóis aqui. Né? O agente etiológico ele foi inicialmente descrito por Borovsky, né, em 1898, em um paciente lá do Uzbequistão. E a Leishmania, e Lashman e Donovan, eles descreveram de forma independente o parasita, uma história bem curiosa, né? Em 1903 a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, falando aqui para vocês no meio, né, de todo mundo acabando interagindo, pessoas bastante diferentes, em lugares diferentes estão interagindo, mas naquela época Lashman e Donovan viviam em lugares completamente diferentes, estudaram parasito, mas Lashman ele acabou publicando antes, e por isso que recebeu o nome de leishmaniose, que vem de Lashman, pesquisador. Donovan publicou depois e ganhou o nome de uma espécie, né, que é Donovan. Nós sabemos hoje que esses apônimos não podem ser mais considerados, né? Então, na leishmaniose, nós temos essa história dos pesquisadores Lashman e Donovan. O que é um apônimo? Apônimo é um nome, né? Por exemplo, se eu desse um nome a alguma substância ou alguma parte de um corpo, isso acontece muito na anatomia, né? Por exemplo, trompas de Falópio. Falópio era uma pessoa, um pesquisador. Hoje a gente chama de tubo uterina. Então, quanto menos apônimos a gente utiliza hoje, melhor para ser uma padronização internacional mais interessante, mais universal. Tá? Ross descreveu o ciclo de vida, não é plasmóide, isso aqui tem um errinho, tá? Descreveu o ciclo de vida do parasita, do protozoário, esse protozoário, plasmóide lá, a gente fala de malária. Isso aqui não tem nada a ver. Tá? Ele batizou o parasita em 1903 como Leishmania donovani, e Wright denominou um parasita vindo de uma criança lá da Armênia,
de uma forma cutânea, chamada leishmania trópica. Aqui eu tenho uma figura mostrando uma lesão de leishmaniose tegumentar. Vocês estão vendo que é uma lesão, tem alguns pontos necróticos, esses pontos enegrecidos aí no interior. Vocês estão vendo que é uma lesão granulomatosa, né? Um processo inflamatório bastante severo para esse ponto, para essa região aí. E vocês também podem ver uma hiperemia, uma hiperemia enorme aí nas bordas. E, além disso, essas bordas elas são bastante espessas, né? bem espessas. Então, essa é uma característica muito comum, né, da leishmaniose, da leishmaniose tegumentar. Principalmente aqui no estado de Mato Grosso, a gente vê bastante isso nos membros inferiores e membros superiores das pessoas que são acometidas, né, com leishmaniose. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a suposição, né? Aí tem bastante. Se chega uma forma clínica dessa tão característica, vocês acham que tem bastante formas amastigotas, que é a forma da leishmaniose no vertebrado aí, ou tem uma quantidade pequena de formas do parasita? Quem quiser interagir aqui é super válido, né? Para contribuir, tem o chat aqui, só digitar. Até a Emily aqui deu uma boa noite para nós. Quem quiser, fica à vontade, ó. Isso. Luiz, eu não estou vendo o chat, tá? Uhum. Se pode tiver alguma pergunta, você vai me colocando. Tranquilo, professor. Tá? Eu já te oriento aí se vier. Tá bom. Enfim, numa característica aí de uma lesão como essa, né, a gente tem uma quantidade pequena de parasitas, né, a carga de parasitas aí nos macrófagos que estão aí presentes nesse processo inflamatório já é pequena. Por quê? Porque o parasita ele infectou os macrófagos. Os macrófagos muito provavelmente produziram um gás que chama óxido nítrico. Esse óxido nítrico matou muitas formas parasitárias no macrófago, né, e causou, além de tudo, além desse óxido nítrico, existe um processo inflamatório severo, enorme aí, tanto que destrói o próprio macrófago e destrói também o tecido onde esse macrófago estava e quando esse parasita estava. Então, quando o médico ele pede para fazer um teste laboratorial de uma ferida como essa aí característica da leishmania, e o laboratorista ele vai procurar, né, as formas amastigotas no laboratório, ele vai contar, ver os macrófagos e ver se existe parasitas aí no interior desse macrófago. O laboratorista, que pode ser o farmacêutico, pode ser o biomédico, pode ser o biólogo, né, pode ser o médico patologista, na realidade não consegue ter uma quantidade muito grande de parasitas, né, aí. Então, isso acaba enganando. A gente pensa que uma lesão como essa tem um monte de parasita aí presente. E não. Numa lesão como essa, nós temos uma diminuição, na realidade, de parasitas e uma dificuldade de dar o diagnóstico por isso. Tudo que eu falei, ok? Vamos lá. Então, ainda a história, né? Lindenberg e Paranhos demonstraram a presença dos parasitas em lesões de pacientes. E aí chega Gaspar Viana, sou fã de Gaspar Viana, um baiano. Ele denominou pela primeira vez o tártaro, né? O tártaro emético, que era trivalente, no tratamento para a leishmania brasiliense, né? Em 1912, indicando uma ação curativa desse tártaro emético, mas o tártaro emético é tão tóxico, né? Ele é trivalente que ele foi rapidamente substituído pelos tártaros pentavalentes. Mas o Gaspar Viana ele tem uma ação crucial enquanto pesquisador dessa doença, dessa patologia, no mundo inteiro, né? Foi a partir de um brasileiro que nós identificamos que os tartaratos eles têm essa característica de morte do parasita. Em 1907, Laisson e Scholl
sugere um novo subgênero de Leishmania, o subgênero Viania, que inclui aqui as espécies da América. Lembro quando eu era aluno de parasitologia, depois eu me tornei professor de parasitologia médica lá na Universidade Federal da Paraíba, né, do Departamento de Fisiologia e Patologia, que era assim chamado na época. Tinha vários livros sobre leishmaniose e eu tinha muitas dificuldades enquanto estudante, porque a leishmaniose também é classificada de acordo com essa localização geográfica. Então, os livros, na minha opinião, eram muito confusos, né? Por que o subgênero Viania eram as espécies das Américas? Então, é interessante colocar para vocês que essa classificação ainda é válida, né? Mas existe também uma classificação clínica, que também é válida, mas não é verdade absoluta. Ela coloca apenas, a clínica principalmente, coloca apenas para guiar, né? Para guiar o médico ou, enfim, o profissional que está ali presente diante daquele paciente. Eu iniciei aqui a nossa fala dizendo sobre leishmaniose tegumentar, né, que é uma forma clínica, mas não é só um único parasita, um único gênero que causa leishmaniose tegumentar. Tem outra forma clínica chamada leishmaniose cutânea mucosa, né? Inclusive parasitas que causam leishmaniose tegumentar também podem causar a cutânea mucosa, temos a visceral, né? Então essas formas clínicas elas são interessantes, mas não são o modelo ideal para a classificação. Tá? Então, vamos falar um pouquinho lá das formas do parasita em si. Então, vocês estão vendo aí que no inseto nós temos formas promastigotas, paramastigotas, promastigotas metacíclicas e amastigotas. Eu vou falar logo em seguida do ciclo, né, do parasita, e é interessante que a gente saiba qual a função dessas formas, principalmente essas formas mais imaturas, como promastigotas ou paramastigotas, e promastigotas metacíclicas, que realmente são as formas maduras e infectivas, né, do inseto para o hospedeiro vertebrado, no caso, o homem ou o cachorro. E aí, no hospedeiro, nos mamíferos, né, nos vertebrados, no interior dos macrófagos, nós temos outras células, outro parasita, não, mesmo parasita com a nova morfologia, chamado amastigota. Tá? A reprodução é por divisão binária, cisparidade, de forma sexuada, com aquele contexto todo que eu falei no início. E aí eu mostro para vocês, no lado esquerdo, um macrófago, né, que é uma célula linda aí, né, e todos esses pontinhos menores, eles são formas amastigotas do parasita, né, são formas que penetraram no hospedeiro vertebrado, principalmente aí nesses macrófagos, que são células apresentadoras antigênicas e estão vivendo, né, se reproduzindo aí no interior. E aqui do lado, nós temos uma cultura de formas promastigotas, que é bastante interessante também. Do lado direito, vocês estão vendo que a morfologia do parasita é completamente diferente. Ela é lanceolada, né? Parece umas lanças, tem flagelos também. O flagelo da forma mastigota aqui do lado esquerdo, no interior do macrófago, simplesmente não existe, porque ele involuiu, óbvio, quando a forma promastigota ela penetra no macrófago, o interior do macrófago tem condições completamente diferentes de pH, né, de oxigenação, enfim, tem outras condições bem específicas que fazem com que esse parasita que antes era assim, ó, todo flagelado, lanceolado, ele tem que se adaptar no meio intracelular, porque a leishmania é um parasita intracelular obrigatório, tá? No vertebrado, ok? Então, vocês estão vendo aí a organização celular, tá? É um genoma, isso aí é da Leishmania maior, que na realidade o projeto Genoma, né, codificou 8.305 genes identificados da Leishmania maior,
por isso que é do gênero Kinetoplastido, Kinetoplasto, né? E Transsplicing. E aí é muito característico, né? Do lado esquerdo, a forma mastigota no vertebrado, nos mamíferos vertebrados, né? E no lado direito, vocês estão vendo aí a forma lanceolada, flagelada, tá? Do parasita. Eles vão ter uma mitocôndria bem diferenciada, são nucleados também. E esse flagelo, ele fica na região anterior da forma promastigota. Todas as vezes que a gente pensa que um flagelo está num parasita, né, nesse protozoário como o caso, a gente pensa que é o finalzinho do parasita, mas não, é o início dele, né? Então ele tem junto aí ao blefaroplasto, né, que é essa estrutura que está ligando, onde está escrito F, né, está ligando ao flagelo, é um flagelo anterior da leishmania. É importante a gente conhecer a morfologia, principalmente nós, profissionais de laboratório, que damos o diagnóstico laboratorial. Tá? E, enfim, chegamos ao ciclo, né? Ao ciclo tão esperado. Então, nós temos, bem no centro desse ciclo, o nosso hospedeiro, o nosso vetor, nosso hospedeiro intermediário, né? Já que o ciclo é heteroxênico, como eu disse no início. B é o Lutzomia, né? Que pode ser Lutzomia longipalpis ou vários outros tipos de Lutzomia. Lutzomia welcome é outra espécie. Nós temos também aqui no Mato Grosso um Lutzomia matogrossensis, né? Então é um Lutzomia característico aqui da nossa região que consegue infectar, né, vertebrados a partir do reparto sanguíneo, a partir de hematofagia. Diga-se que as fêmeas elas são importantes nesse conjunto. Por quê? Porque as fêmeas elas precisam dos componentes do sangue, dos componentes séricos para maturar os ovos, maturar os ovinhos, né? Então elas fazem hematofagia principalmente para fazer essa relação entre nutrição e maturação de ovos. Então vamos lá para o ciclo. Então no centro dele vocês estão tendo o Lutzomia, vamos chamar de Lutzomia longipalpis, ok? O gênero Lutzomia. E aí o Lutzomia no 1, o Lutzomia ele tem dois caminhos, né? Um caminho do ciclo silvestre e um caminho do ciclo doméstico. Lembra quando eu disse para vocês que quando é no ciclo silvestre, principalmente os roedores são os hospedeiros, então é algo que fica totalmente na mata, né? Acontece, mas acontece na mata. À medida que nós, seres humanos, nós entramos em matas ou nós começamos a causar alguma degradação ambiental, alguma degradação ao meio ambiente, né? Nós expomos esse ciclo silvestre e esse Lutzomia que antes só estava ali, né, nessa mata fazendo esse tipo de relação, ele agora também ganha força indo para um ciclo doméstico e utilizando principalmente o cachorro, né? O cachorro ele tem muito tropismo pelo cão, né, para fazer a hematofagia. Então, quando ele faz hematofagia no ser humano, né, que precisa ter sempre o inseto, sempre o mosquito, né, ali presente, quando você tem esse mosquito ali presente, ele pode infectar um cachorro infectado, fazer hematofagia num cachorro infectado. No interior desse mosquito, as formas que foram adquiridas desse cachorro infectado, eles se transformam, né, tem aquela transformação de forma amastigota, porque na gente é a forma mastigota, quando vai para o inseto, se transforma em forma promastigota, e seus vários níveis, né, de formas de maturação dessa forma promastigota. Por isso que lá no início eu mostrei paramastigota, promastigota metacíclica e dentre outras. Tá? Então, acontece essa diferenciação da forma promastigota no mosquito e duas formas interessantes migram para a glândula salivar desse mosquito, né, entupindo, né, obstruindo essa glândula salivar
com formas promastigotas e promastigotas metacíclicas. Por que isso? Olha só que eu disse que eles eram simples, mas extremamente sofisticados. Vejam só, quando esse inseto ele infecta um ser humano, ele começa a injetar as duas formas, promastigotas metacíclicas e promastigotas procíclicas. Vocês já ouviram falar de uma denominação que a gente chama de boi de piranha? Não? O que é um boi de piranha? É aquele boi mais velhinho ou mais fraco, né, que se joga num rio cheio de piranha para que as piranhas ataquem, para que a boiada consiga atravessar de uma forma mais efetiva. Na realidade, aqui, as formas promastigotas, as procíclicas, elas vão na frente, né, das metacíclicas. As metacíclicas, elas têm muito mais maturidade, mas as procíclicas, elas são imaturas. Mas elas são imaturas, mas tem uma função muito interessante quando o inseto pica, né? Ele atrai células como macrófagos e alguns componentes do sistema imunológico, principalmente da via do complemento, né? E o macrófago ele chega até ali e começa a fazer fagocitose dessas formas promastigotas procíclicas imaturas. E atrás dessas formas promastigotas tem as promastigotas metacíclicas maduras, que aí estas sim conseguem infectar o macrófago. Elas entram no macrófago, elas, através de alguns mecanismos que eu vou mostrar para vocês, né, se acoplam alguns receptores, como principalmente receptores CR1, CR3, adentram, migram para um vacúolo chamado vacúolo parasitofágico, e aí veja, ó, no 2, no 3, no 4, né? O 4 já começou a se reproduzir, também de forma sexuada, né, dentro do vacúolo parasitofágico. No 5, explode esse macrófago. No 6, essas formas amastigotas livres são fagocitadas por outros macrófagos e assim se perpetuam no vertebrado, até que um dia um mosquito ele possa novamente fazer hematofagia em uma pessoa infectada e aí se infectar ou se reinfectar, né? E aí passar para outras pessoas ou outros vertebrados, né? Então isso é um ciclo bastante interessante. Ele não é tão complexo assim, mas ele também não é simples porque ele mostra um mecanismo de adaptação do parasita ao vertebrado de uma forma muito planejada. Saiba que a leishmania está conosco antes mesmo do ser humano, conosco no mundo, né? Antes mesmo que o ser humano estivesse. Na época paleolítica, né, já se encontrou insetos com formas promastigotas no seu intestino. Então ela foi se reproduzindo. E tem outras espécies de leishmanias, como a Sauroleishmania, que estão em répteis, né? Não estão só em mamíferos. As Sauroleishmanias estão em répteis também. Tá? Existem as fitomonas, que estão em plantas. E aí essa pessoa, o tempo inteiro, pela vida dela, ela vai perpetuar esse ciclo, né? Ela pode desenvolver manifestações clínicas, né? Geralmente desenvolve até a segunda semana da infecção, ou pode, isso é muito variável, pode ser até 2 meses, né? Para apresentar essa sintomatologia, tanto de feridas como para migração para as vísceras, né? No caso da leishmaniose visceral. Mas uma vez tendo leishmania, sempre com leishmania. Tá? Então, a pessoa que teve leishmaniose tratou, por exemplo, com os medicamentos, que a gente vai falar daqui a um pouco, o glucantime é a droga mais clássica quando você trata. Esse ciclo perdura, né? Perdura pela vida inteira. Então, pessoas que tiveram leishmaniose, elas ainda têm leishmania no interior de alguns macrófagos, por isso que elas não devem doar sangue, por exemplo. Tá? A leishmaniose ela tem cura clínica, ela não tem cura definitiva, né? A cura clínica é quando você estava doente, se manifestou clinicamente, você tratou e você desapareceu os sintomas, mas o parasita continua ali, ok? Perguntas?
Então, como eu disse para vocês, a forma promastigota metacíclica, elas são regurgitadas, né, pelo esse mosquito, e são depositadas na nossa derme, e são fagocitadas por macrófago. O macrófago é a principal célula do sistema imune inato. Né? O que é o sistema imune inato? É aquele que não tem muita especificidade, ele não desenvolve memória, né? E ele fagocita, né? São os garis, né, do nosso organismo. Então, o que aparecer ali, os macrófagos eles vão fagocitar. Mas apesar desse macrófago ser, né, uma célula extremamente inespecífica nesse sentido, ela é extremamente importante entre o sistema imune inato para o sistema imune adaptativo. O sistema imune adaptativo é aquele que vai ter memória, produção de anticorpos, né? E memória contra o antígeno que entrou, que penetrou, que foi apresentado. Então, o macrófago, ele é, né? As células é a ponte entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Quando simplesmente ele não dá conta sozinho, ele apresenta, né, para um linfócito T, que faz parte do sistema imune adaptativo, o antígeno, e aí algumas respostas imunológicas são formadas. Eu quero mostrar aqui para vocês também que o estudo da leishmaniose ela é muito correlacionado com estudos imunológicos, tá? O padrão celular e humoral, que a gente tanto estuda em imunologia, em fisiopatologia, né? Esse padrão dicotômico tão interessante e hoje é de livro, né? Porque a gente sabe que no sistema imunológico não existe dicotomia, existem muitas outras respostas imunológicas que estão presentes, não só a celular e humoral, mas respostas como TH17, mediadas por linfócito TH17, TH23, entre outras, né? Mas a correlação entre leishmania e sistema imunológico sempre ocorrerá, né? Os estudos sempre estarão ali presentes. Ok? Então, veja que nessa figura nós temos um macrófago, essas parecem uma cerejinha, né? São as formas amastigotas que crescem dentro desse vacúolo parasitofágico, que é esse círculo onde eles estão, e depois acabam rompendo esse vacúolo parasitofágico e rompendo, inclusive, o próprio macrófago. Ok? Existem algumas proteínas, né, que favorecem, né, a penetração, a invasão, né, da forma promastigota no macrófago. Dentre elas, a proteína chamada glicoproteína 63, a GP63, né, que cliva os fatores do sistema complemento C3b e C3b, né, ajudando na aderência dessas promastigotas no macrófago. Nós temos também o lipofosfoglicano, né, que são as LPGs, né, e GP63, mais fibronectina, para favorecer, né, a penetração, a invasão dessa forma promastigota no macrófago via receptores, né, que vocês estão vendo aí, receptores 1, CR1 e CR3. O parasita simplesmente não entra e fura, né, o macrófago, obviamente que não. Ele precisa de todo esse complexo com GP63, lipofosfoglicano, LPG e mais outras substâncias como maxadilan. Maxadilan vem da saliva do inseto. A saliva do inseto favorece, a saliva do Lutzomia favorece também a proteção das formas promastigotas metacíclicas, porque esse maxadilan impede a produção, né, parte da produção de óxido nítrico produzido pelo macrófago para matar a leishmania. Então, ela tem muitos artifícios, inclusive se apropriando de algumas substâncias do próprio hospedeiro, do próprio vetor, né, que é o Lutzomia. Ok? Eu vejo aqui. E aí ela vai entrar no macrófago. Tá? Eu já falei para vocês de LPG, mas o LPG, o lipofosfoglicano, né? Porque as células do sistema fagocítico não conseguem eliminar esse parasita dentro desse fagossoma. Porque a sinalização para ativação do macrófago está impedido pela ação do lipofosfoglicano, do LPG. Tá?
Então, isso é interessante sempre ser considerado, ok? E aí, existe toda uma explosão oxidativa, a gente chama do burst respiratório, da explosão respiratória oxidativa, né, quando o parasita ele está presente no macrófago. Então, ele induz uma resposta disfuncional também, que ele inibe a produção de radicais oxidrila e também de óxido nítrico, tanto a via nitrosativa, que é o óxido nítrico, quanto a via oxidativa propriamente, né, que é os OHs, né, eles são inibidos, mas a via nitrosativa, apesar do parasita tentar inibir essa via nitrosativa, é por ela que ele morre. Né? Ele acaba morrendo porque ela tem, o sistema imunológico ele tem uma capacidade de produção de fatores celulares, como quimiocinas, por exemplo, citocinas, interferon gama, que a produção de interferon gama está totalmente correlacionado com a via nitrosativa e com o óxido nítrico, e eles são muito efetivos contra a morte desse parasita. Ok? Alguma pergunta aí, Luiz? Rogério, tá todo mundo acanhado, com muita vergonha. Ninguém fez pergunta. A Ana, o Luiz, O pessoal fala comigo. a Camila, o Vamos. Diego, a Rosa, a Jana, a Emily, a Denise. Ninguém tá com dúvida. A Eliane Gasal, o Alan. Tá Estão bom. todos Mas vamos aqui continuar. observando e ainda não fizeram perguntas. Se vier, a Tá gente bom. coloca aqui no chat. Tá bom, muito obrigado. Então vamos continuar então. Tá? Então veja, aqui é uma figura que tem um macrófago, nós temos o vacúolo parasitofágico cheio de gotas de leishmania e nós temos fora o interferon gama. O interferon gama é uma citocina potente que caracteriza uma resposta celular. Lembra no início que eu disse que formas amastigotas elas são obrigatoriamente intracelulares? Então, imagine o seguinte, para o macrófago matar esse parasita, ele tem que estar dentro dele, né? E não existe outros mecanismos extracelulares de outras células que consigam fazer essa morte. Então, o que é que o próprio macrófago faz? O próprio macrófago começa a estimular, né, a produção de citocinas, de interleucinas, como, por exemplo, depois de uma apresentação, obviamente, para um linfócito T, né? Então começa a produção do interferon gama. O interferon gama é uma potente citocina que estimula a célula, então ela caracteriza uma resposta celular muito efetiva. Então, onde nós temos interferon gama, nós temos resposta celular que ativa esse macrófago, faz com que esse macrófago ative a via nitrosativa dele, comece a produzir óxido nítrico. Esse óxido nítrico rapidamente, ele é um gás. Então, as nossas células produzem gás, né? Então, esse gás, ele se transforma rapidamente, né, em nitrito e nitrato no interior desse macrófago, e o nitrito e nitrato aderem na membrana dessas formas amastigotas, desestabilizando essas formas amastigotas e matando, né, esses parasitas intracelulares. Obviamente que o parasita não vai querer isso, né? Por isso que eu disse no início que o macrófago é a casa e o cemitério do parasita. O parasita jamais vai querer que o macrófago produza óxido nítrico, e o macrófago ele quer produzir óxido nítrico para matar o parasita. Então é uma guerra constante, né? Vence quem está mais apto para isso. E o meio extracelular, no caso, é bastante interessante, principalmente na produção de algumas citocinas. Então, se eu tenho no meio extracelular a produção de interferon gama, isso é favorável para o macrófago, mata a leishmania. Se eu tenho outra citocina aí, como a interleucina 10, a gente tira esse interferon gama e coloca IL-10 ali, já favorece o parasita, porque diminui a produção de óxido nítrico e aumenta, inclusive, a possibilidade de maior infecção no macrófago por esses parasitas, não só por leishmania, mas também por Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador da doença de Chagas. Então, o meio é extremamente importante.
a resposta celular e a resposta humoral. A resposta celular é contra o parasita, onde nós temos o aumento do interferon gama como uma balança, e nós temos a resposta humoral, e nós temos a citocina interleucina 4 e L10, que é a favor do parasita, tá? Mas isso é só didático, isso é algo que eu estou falando para colocar de forma didática, isso é coisa de livro, tá? Porque na realidade a leishmaniose ela é uma mistura de citocinas, de padrões imunológicos, de padrão celular, de padrão humoral, de padrão que se mescla, por exemplo, com a resposta TH17. Enfim, é uma mistura muito grande. Mas a resposta celular e humoral na imunologia teve como modelo a leishmania. Então, isso é arraigado, né, nesse processo. A espécie infectante, como eu disse para vocês, existe 3 formas clínicas, principalmente, né, muito colocadas, que não é um protocolo, né, que tem que ser seguido, que não é a verdade absoluta, porque o que eu aprendi com leishmaniose é que não existem verdades absolutas, né, principalmente em correlação clínica desse parasita. Então, mas mesmo assim eu coloco para vocês aqui um pequeno quadro, né, com espécies de leishmania à esquerda. Lembra-se que eu falei que existem 30 espécies, né, essas só são algumas, e no lado direito as lesões causadas no ser humano, né, no homem, no hospedeiro vertebrado. Então vejam que eu disse também que o parasita que está aqui em Mato Grosso é principalmente leishmania brasiliensis. E o que a leishmania brasiliensis causa? Causa lesão cutânea, lesão de pele e lesão de mucosa. A peruviana, ela é predominantemente cutânea. Guianenses, panamenses também. Lansone tem casos raros, mas tem lesões cutâneas. Shawi, knife, também a mesma coisa da Lansone. A mexicana, a leishmania mexicana, cutânea e eventualmente cutânea difusa, e nós temos a leishmania amazonensis, né? E a pifanoi, também com essas características. E aí, gente, a venezuelensis e a infanto chagas. Interessante a gente falar sempre de infanto chagas, porque existe uma coisa meio que bizarra com a leishmania nessas 2 espécies, que elas passaram por um processo de hibridização. Uma espécie e outra hibridizou, e na realidade, hoje nos testes de PCR, vem essa mistura, né, entre leishmania chagas e infanto. Tá? Alguém né, poderia sugerir qual é a região do nosso estado de maior incidência de leishmaniose? Cidade. Alguém respondeu? Não, não tem. Deixa eu ver se tem alguém digitando aqui. A princípio, não. Então eu vou responder, tá? Por Várzea favor. Grande. Várzea Grande, é uma cidade aqui bem próxima de Cuiabá. Tá? Olha aí, Rogério, o Alan respondeu junto com você simultâneo, que era Várzea Grande, o Alan sabia a resposta, e a Jana colocou aqui que Rondonópolis é a segunda. Isso, Rondonópolis, nós temos casos de leishmaniose, já tivemos inclusive um maior grau de leishmaniose visceral, né? Principalmente em crianças. A gente já teve bastante, está diminuindo mais, né, esses casos, mas teve bastante. Mas a gente tem bastante leishmaniose, gente, não porque a leishmaniose é uma doença de notificação compulsória, ou seja, diagnosticou, tem que registrar, né? Então, alguns outros estados não participam de forma tão eficaz nessa notificação. Por isso que Mato Grosso aparece tanto e o Pará também aparece tanto, tá? Obviamente, quem mais registra, mais aparece. E é interessante que mais apareça, porque todas as políticas públicas, né, são colocadas para os casos de que estão mais evidentes perante essas notificações. Então, isso é um olhar crítico que a gente tem que lançar também. Não é que nos outros lugares não tenham, talvez não estejam notificando de forma como deveria notificar. Ok? Vamos lá.
Deixa eu dar eu vou tentar parar aqui e vou mostrar para vocês, só um minutinho. Vou tentar mostrar para vocês um vídeo que foi feito aqui no Mato Grosso, né, com algumas histórias do Mato Grosso, de pacientes, né, que eu achei bastante interessante. Foi feito pela DNDi, né, Drug for Neglect Disease, foi um estudo jornalístico mesmo, mas que traz bastante informações de pacientes, tá? Tá dando para ver aí? Tá, só apertar o play que a gente já consegue ver, Rogério. Vou apertar o play. Fica quieto. É muito dolorido, muito horrível e eu fico assim, contando os dias para sarar, para mim retomar minha vida, porque a minha vida está parada no tempo. Eu nunca passei por isso, eu nem sabia que existia leishmaniose. Então, praticamente, em 5 meses demorou para me descobrir. O diagnóstico ainda não está facilitado. Né? Professora Márcia Web. Depende de habilidades, de conhecimento. Do Júlio Miller. Ai, que pena. Descobri. O diagnóstico ainda não está facilitado, né? É um diagnóstico que depende de habilidades, de conhecimento. Então, acho que nós temos que avançar um pouco mais. Agora, uma segunda questão muito importante é o tratamento, claro. Mas eu só estava no hospital. Foi acho que inteirei umas, sei lá, 1 milhão de vezes. As meninas pequenas, Dulce, Maria Eduarda e Giovana. Esse é o Moacir. Eu tomava o Lufantil e tinha muita dor no corpo. Eu não conseguia nem andar de tanta dor no corpo. Eu pensava assim que eu ia chegar a um ponto que eu não ia dar mais conta de trabalhar e que eu ia acabar tendo uma infecção secundária, com a parada renal, que nem eu já estava parando. Quer dizer, um já parou, né? Foi tanto medicamento que um parou, o outro está funcionando. A leishmaniose, seja visceral, seja suplementar, ela depende de tratamento com medicamentos injetáveis, né? E isso é um complicador. São medicamentos todos acompanhados de eventos adversos importantes, então depende da Ah, gente, que pena. Professor, mas não tem problema. A gente pode colocar o link desse vídeo. Na hora que a gente upar para o YouTube, a gente coloca para quem quiser assistir ele na íntegra. Até, inclusive, a Eliane Gasal comenta que acho que o Moacir, né, é paciente lá da cidade dela. Isso. Vocês sabiam que aqui em Mato Grosso tem uma primeira associação de portadores de leishmaniose? Né? Então, a Eliane acaba de comentar aqui que ele foi um dos que fundou a Abrasplash. Exato. Muito bom, uma atitude muito importante, né? Aqui no nosso estado. Então, vou deixar, a gente continua, até porque eu não quero me alongar muito mais na aula, mas eu queria que vocês vissem o seguinte também. Vocês perceberam que ficou congelado aí nessa tela, tem 2 homens, né? Fazendo um tratamento parenteral. E a leishmaniose é muito correlacionada com trabalho, então é como se fosse também uma doença laboral, e em homens principalmente, porque homens fazem esse trabalho mais de adentrar matas, de fazer trabalhos mais pesados, né, em relação à região madeireiras, por exemplo, agricultura, ou também existe a leishmaniose contraída com
pescas noturnas, né, onde as pessoas, principalmente os homens, gostam de fazer essas pescarias noturnas. O inseto, ele tem essa característica, o mosquito, ele tem essa característica crepuscular, ou seja, quando cai a tarde, né, quando vai caindo a tarde e chegando à noite, os mosquitos, eles ficam muito mais ativos. Então, se você está lá numa região onde tem essa característica, esses mosquitos infectados também se infectam. Então, isso é interessante, né? Associar com o sexo masculino. Isso não quer dizer que mulheres não tenham, obviamente que também tem, mas é muito mais em homens. Vocês estão vendo aí que as pessoas, elas fazem realmente um trabalho parenteral, um estudo parenteral, um tratamento parenteral, e isso é péssimo. Como a professora Márcia acabou de falar aí, é um complicador. Por quê? Porque, além de onerar para o hospital, é extremamente dolorido, né? Tem pacientes que chegam até 80 ampolas de glucantime, que é o tratamento de primeira escolha. E o tratamento de primeira escolha, esse glucantime, ele é nefrotóxico, hepatotóxico, miotóxico, é tudo tóxico que possa imaginar. Então, quando uma pessoa dessa, um paciente desse, chega no ambulatório, a primeira coisa que o médico tem que fazer é um check-up antes de começar o tratamento com o glucantime. Então, vai avaliar a função renal. É extremamente importante também que faça um eletrocardiograma, porque o glucantime interage com as ondas cardíacas, aquelas ondas Q, lembra do eletro, Q, né? Isso pode fazer com que cardiopatas possam ter complicações e até mesmo vir à morte pelo esse tratamento. Além de ser caro, né? Considere o hospital como um hotel. Então, se você tem um hóspede que todas as vezes precisa do hotel, né, para fazer esse tratamento, gera bastante ônus, né, para a instituição, né, para esse hospital. Então, se a gente tivesse um medicamento por via oral, né, um medicamento mais efetivo, onde a gente pudesse falar com um paciente ir para casa, tomar um medicamento e fazer esse controle, seria muito mais confortável para o paciente e muito mais econômico para todo o sistema único de saúde. Outra coisa interessante, acho que eu sumi aqui. Outra coisa interessante, né, que existe alguns estudos, principalmente na parte da sintética de produtos naturais com novas drogas. Vocês vão encontrar hoje, por exemplo, estudos clínicos, um estudo bem mais avançado de metilfosine, que é realmente uma droga que recupera bastante, mas também tem seus complicadores. Vocês vão ter estudos publicados em revistas de produtos naturais, como a própria calancoy pinata, que é o saião, que já foi identificado que existe a possibilidade de grande produção de óxido nítrico por macrófago por via oral, mas isso em camundongos. Então, é uma doença negligenciada, né? Por ser uma doença negligenciada, é uma doença que realmente a gente não tem uma droga efetiva. Esse tártaro emético, né, que esse glucantime, na realidade, ele vem lá de 1903, um pouquinho mais modificado, e está até hoje. Né? Por que será que a gente não tem tratamento de doenças mais efetivos de doenças como essa? Certo? Porque elas são negligenciadas. Né? Você só encontra o tratamento de uma doença como essa no sistema público de saúde. Você não tem um tratamento particular. Não é interessante, né, que se faça novas perspectivas terapêuticas, porque simplesmente é uma doença negligenciada, assim como nós temos a dengue, a chikungunya, né, e outras, filariose e outras doenças aí bastante negligenciadas. Então, qual o mecanismo de ação desse medicamento? Sinceramente, nós temos especulações do mecanismo de ação desse medicamento. Nós não sabemos, né, como que esse medicamento, o glucantime, age. Tem drogas de segunda escolha? Tem a anfotericina, que é um antifúngico, né, que age, que é interessante também para a leishmaniose, mas também
tem suas ações complicadoras, né? Então, é isso que a gente tem que sempre considerar, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma forma clínica da leishmania. Vocês estão vendo aqui a forma clínica, que é o Kala-Azar, que é leishmaniose visceral, um indiano que está aí, mas poderia ser um brasileiro, né? Nós temos uma quantidade de leishmaniose aqui no nosso Brasil, de forma bem considerável, tá? Eu não vou me ater em outras situações. Aqui, ó, a leishmaniose cutânea, que a gente chama de botão do Oriente, ou úlcera de Bauru, né? Essa úlcera de Bauru, lembra da cidade de Bauru, né? Em São Paulo? Então, vocês estão vendo aí características na face, nos braços, de feridas bastante de bordas irregulares, tá? E aqui a cutânea, mucocutânea. A mucocutânea, ela tem infecção na derme, invade a mucosa, cartilagem, destrói, é mutilante, né? Depende bastante do tratamento, mas também depende da cepa do parasita e depende do sistema imunológico, né? desse indivíduo. Olha só aqui, essa criança, tá? Uma forma mucocutânea. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está existindo um aumento muito considerável de leishmaniose mucocutânea aqui no nosso estado. Quais são os fatores que estão causando? Nós não sabemos, mas podemos especular, principalmente se a leishmania está infectada com o vírus. Sim, existe um vírus que infecta a leishmania, que é o vírus de RNA de leishmania, né? E quando esse vírus RNA de leishmania infecta essa forma que é tegumentar, por exemplo, a brasiliense, faz com que ela se torne com muito mais capacidade de causar metástase, e essas metástases podem interagir migrar para mucosas e causar cutânea mucosa. Então, existe estudo já em andamento aqui no nosso estado, de pesquisadores que estão trabalhando para ver se existe realmente esse vírus circulante de RNA de leishmania aqui no nosso estado, ok? Leishmaniose tegumentar. E aí nós temos a difusa, né? A leishmaniose difusa tem muito mais a ver com o sistema imunológico do paciente do que com o sistema imunológico, do que com o próprio parasita, tá? Então, a leishmania pifanoia, a amazonensis e a do Velho Mundo, lá na Europa, a etiópica, pode estar associada também com essa cutâneo difuso, ok? Isso aqui eu vou deixar para vocês. Lembra do sistema TH1, TH2, né? Então, aqui está um modelo bem clássico da resposta TH2 e TH1. À esquerda, as citocinas que favorecem a leishmania, L4, 5, 10 e 13. À direita, as citocinas que desfavorecem a leishmania, L2 e interferon gama. Ok? O diagnóstico é feito com as formas amastigotas. Vocês estão vendo aí macrófagos infectados com as suas formas amastigotas. Como que se pode dar o diagnóstico, né? Pode ser fazer um raspado, fazer um imprint na lâmina, corar, um corante de elástico, né, e contar as formas amastigotas. Ou você também pode fazer cultura de leishmania, onde você retira um pouco da lesão, né, e você coloca na cultura e a forma mastigota se transforma em forma promastigota, porque aquele meio que está ali na leishmania, no tubo, é um meio chamado NNN, ou também outros meios que criam moscas, como Schneider. E depois de um tempo você vai ter a forma mastigota, passando para a forma promastigota, ampliando ela, e aí você dá um diagnóstico de leishmania SP, porque tanto a leishmania nessas formas amastigotas quanto na cultura que você vê promastigota, você não pode identificar a espécie. Você só pode identificar a espécie quando você usa um método diagnóstico mais acurado, como o PCR, né? Na reação de cadeia reaction chain protein reaction chain, tá? Então, existe uma ampliação disso tudo. Ok? Então, o diagnóstico é feito assim, tem um clínico, não vou me ater no diagnóstico clínico para vocês, né? Mas a forma é exame histológico, cultura, inóculo
e PCR, reação em cadeia da polimerase, que permite a identificação da espécie infectante. E é interessante também porque faz a exclusão diagnóstica da tuberculose cutânea, da hanseníase, da infecção por fungos, da úlcera tropical e de neoplasmas. Para finalizar, eu gostaria de colocar aqui a profilaxia, né? A profilaxia da leishmaniose. É uma profilaxia muito simples, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, usar repelentes, né? Colocar telas nas janelas e nas portas de lugares, de casas que estão próximo a matas. É importante salientar que a leishmania, a fêmea, ela não consegue voar mais de que 500 metros, que é bastante, né? Mas não mais de que 500 metros das orlas das matas. Então, se a gente tem, na realidade, a possibilidade de construir uma casa a mais de 500 metros, que se construa, né? Fazer o soro diagnóstico dos animais infectados, né? Para fazer, ora, tratamento, ora, sacrifício também desses animais, né? Fazer a notificação compulsória dessa parasitose, também muito interessante para os dados epidemiológicos, né? Para que essas políticas públicas, né, de profilaxia possam ser mais efetivas naquela região. E, basicamente, é isso que nós temos como profilaxia, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo também, né, aqui no chat para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Bom, aqui não veio nenhuma pergunta. O último chat foi da Eliane, que ela falou que ela também é membro da associação. Bem legal isso aí. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Aí o Alan aqui está perguntando quando teremos a aula. A princípio, ela não mudou nada no nosso calendário, segue ele intacto. Perto da aula, a gente vai ver a legislação como vai estar, porque tem horas que o prefeito ganhou a liminar, tem hora que não. Então, a gente ainda está... Como tem aula tempo, online, Luiz. Outra aula online? Amanhã tem outra. Isso. Amanhã Exatamente. tem uma... Está até aqui anotado para falar, amanhã tem live com o professor Alipe, para falar de líquidos, né, Rogério? De líquidos, exatamente, da citologia, né? Então, o professor Alipe é um professor de São Paulo, e ele é professor da pós-graduação em citologia clínica, e amanhã nós teremos uma live com ele, não vai ser pelo Zoom, vai ser né? Vai ser uma live, pelo vai ser bem Instagram do mais Instituto. rapidinho. Isso, vai ser bem mais rapidinho, mas vai ser interessante também. Eu convidei a professora Elisângela também. Nós estamos convidando professores, né, para que a gente consiga interagir durante essa quarentena. De agendado, para já confirmado, tem o Alípio amanhã, falando de líquidos. Aí tem o Igor Bonelli, vai falar um pouco de fisioterapia. Ele vai falar no dia 2, ainda essa semana que entra agora. Aí a gente já tem agendado a Albina, que inclusive a Albina está nos assistindo aqui, Rogério. Ela está conosco aqui. Oi, Albina. Tem a Albina para o dia 7 também, que aí ela vai falar um pouco de legislação, essa parte, no dia 7. Mas não quer dizer que é só essas. De acordo com o que os professores forem confirmando, a gente vai avisando também. Isso, na realidade nós vamos manter uma rotina assim, né? Que para fazer essa interação, eu acho bem legal. E o interessante é que está tendo de diversas áreas. Tem Rogério com leishmaniose, vai ter o Alipe com líquidos, teve a Denise a semana passada com marketing. Eu perdi, eu perdi essa, eu não estava, eu queria assistir. É só subir no YouTube, no canal do Instituto tem. Tem uma pergunta aqui, Rogério. Deixa eu te... conseguindo ver. Tá conseguindo ver? Ótimo. A respeito dos neutrófilos... Não, lê aí, que eu não estou conseguindo. Vai lá. Tá. Deixa eu ver, tá, Ana? Você está conseguindo... A respeito dos neutrófilos como veículo de disseminação dos parasitas, no organismo do hospedeiro, li como cavalo de Troia. Tá, existe isso também, tá? Que é uma possibilidade de... É como se fosse literalmente um cavalo de Troia, viu, Eliane? Estudo medicina. Que maravilha.
Muito obrigado. Muita coisa nova com essa pandemia. Exatamente. Existe uma correlação muito grande, né, de leishmania com neutrófilo, leishmania com macrófago, vírus agora, né, que entraram na jogada. Nós temos bastante coisa, bastantes fatores, né, que estão envolvidos nessa parasitose. Ok? Bom, é isso aí. Pelo aquele telefone da Kelly, sempre vai ter um history que é o da secretaria, das lives que vai ter ou das aulas extras que vai ter. E no nosso canal do YouTube tem também as gravadas que a gente vai fazer. Essa mesmo eu estou acabando de gravar, a gente vai upar ela essa noite para o YouTube. As que já aconteceram já está lá no canal. Outra maneira de vocês verem as lives ou os conteúdos extras é pelo Instagram e Facebook. A gente sempre posta uma prévia lá do que vai acontecer. Bacana? Professor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Acrescentar, não. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um, né? Desejar felicidades e uma boa noite para todos. Dizer que é uma honra para mim compartilhar um pouco, né, do que a gente vem fazendo e me colocar à disposição para além, né, desse contato virtual. Então, entre em contato com o Instituto, que eu posso também responder por lá bastante dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Boa noite. Bom, então, para a gente finalizar, eu queria agradecer imensamente a todo mundo que participou. Tem gente aqui de várias cidades e é muito importante que vocês também, quem gostou do conteúdo, indica para o amigo. Talvez esse conteúdo extra seria importante para o trabalho dele, seria importante para o cotidiano dele. Bacana? Até a próxima, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.